E a gente vê agora o último item da parte de aspectos plásticos, tá? Que é tensão. Arnheim, que é um dos gestaltistas mais conhecidos, um dos mais contemporâneos. Arnheim já é depois daquela galera que eu citei no início da aulinha, que eram Wertheimer, Kafka, os primeiros estudiosos gestalt. Já é um cara mais contemporâneo. O que foi que ele fez? Ele pegou aquele estudo que era só de psicólogo, que era só para psicólogo entrar lá dentro de um consultório e tentar descobrir quem é que está doido, quem que não está, por conta de uma forminha que vai ser explicada lá, e falou assim: isso também tem reflexo na arte. E ele criou arte e percepção visual, e ele começa a explicar como é que nós, profissionais da composição visual, podemos nos usar de gestalt para fazer as composições. E dentre as várias elucubrações que ele coloca lá, que muitas delas inclusive não são tão aplicadas porque ele não é artista, não é arquiteto, mas ele pelo menos tem essa intenção, ele cita que existe uma maneira de você desequilibrar as composições convencionais a partir de determinadas decisões de composição da forma. E ele diz que a maneira mais comum de chegar nesse resultado é você trabalhar com as diagonais e com as curvas, e ele chama esse elemento de elemento tensionante. Então a tensão, gente, é o elemento da composição que abala a sua linearidade formal, ou seja, que abala o seu contexto original. Só que tem que ter cuidado, gente, que criar um abalo não é criar uma diferença, como a gente tem lá na semelhança, que é uma coisa delicada, sutil. Criar um abalo não é criar um contraste. Criar um abalo... eu não falei de contraste ainda, então esse não é o último ainda não, viu? Além de tensão, tem contraste. Ó, eu trouxe aqui o material só para falar de contraste, então tem que falar. Não, falei não. Eu fiz comentários rasos sobre o contraste. Elementos da composição que abalam. Então, gente, normalmente quando você encontra o abala não é um contrastezinho. Tem gente que chega aqui e aí pega e faz assim: olha, eu tenho essas paredes aqui, uma amarela, uma laranja, isso aqui, eu botei essa aqui verde, um vermelho. Essa é a tensão. Gente, tensão, ele é um choque no contexto da composição. Ele é um choque porque a diferença é gritante e absurda. Tensão, ele é um elemento tão forte na composição que a limiar entre a tensão positiva e algo que pode gerar algo como negativo, ela é muito sutil e suave. Tensão é um exagero do contraste, tanto formal quanto de cor, então ele é um impacto mesmo. Ele é uma coisa que a tensão é uma coisa. A intenção normalmente da tensão é chocar e ela não consegue passar desapercebida. E em via de regra, ele é o elemento que mais se destaca na percepção em relação a todos os demais. De tão diferente, de tão abalador da estrutura natural que ele se torna quando ele é incluído. Então, se você vai fazer um elemento tensionante, aí você tem uma casa reta, aí você vai lá e bota a curvinha. Não é com a curvinha, é com a super curva gigante, torta, cortada aos pedaços, pintada de vermelho, brilhosa e na entrada, e maior 3 vezes do que a casa. Entendeu o que é isso? Isso é uma tensão. O que é uma tensão? É você pegar uma coisa toda reta, branquinha, e você jogar um negócio apontando para o céu, cheio de ondulação, e pintar todo de vermelho, numa escala. Olha o que é uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa é isso. E olha a escala disso, e é na frente, despontada para fora do volume. E isso é um elemento de tensão. Tensão também é quando você volta ao centro das atenções para um único elemento. Então aqui, por exemplo, essa cena ela está toda tensionada para o centro dela mesma. Todo mundo está apontando para o meio. Há uma tensão porque existe um direcionamento de energia visual. Gente, boa pergunta. Faz tanto tempo que eu peguei isso que eu não lembro mais o que é. Mas é tipo uma igreja, dá um templo. Ok? E aí ele tem essa fachada muito doidona, assim, com esse apontamento. Então, o direcionamento
das linhas de um projeto de maneira muito enfática, também abala a composição, porque todo mundo se foca naquele elemento que é o elemento central. Então isso pode ser lido como tensão. Os meninos das turmas anteriores, quando eu falava desse elemento de tensão, eles deram exemplos que eu não ensinei de estruturas que elas causavam sensação de estabilidade. Então a falta de estabilidade na composição também leva à tensão. Só que cuidado, gente, porque teve um menino que fez isso de cara, depois eu acabei aceitando, porque tinha contexto conceitual para isso. Ele foi explicar a imagem e falou assim, era assim, ó, o exemplo que ele colocou lá. O prédio era assim, a laje era um negócio assim, ó, era desse jeito. Aí ele falou assim, uma pessoa aqui de baixo, se ela olha para cima, isso é tenso, porque pode cair na cabeça. Olha, eu até... Como a gente... Gente, talvez dê para entender sim como tensão, porque querendo ou não, há uma falta de estabilidade, pelo menos emocional, quando você se depara com uma situação como essa. Então a percepção visual de que aquele elemento a qualquer momento pode cair, ele causa instabilidade na composição, tá? Pelo menos estabilidade sensorial, levando essa composição da atenção por esse elemento que se projeta para fora do prédio. Essa seria uma explicação muito melhor do que olhou para cima, tem isso. Né? Mas né, a gente não espera que o arquiteto explique assim a obra. Espero que vocês pareçam um pouquinho mais cultos, né? Olha, a gente não vai ter esses requisitos todos. Tipo, esses conceitos pode ser que seja um equilíbrio mais completo da instância, pode ser que também não tenha um disponível, mas tem uma plástica legal, né? E como é que é essa relação do professor em ver uma obra que não tem tudo isso, que acredita que são contratos com os arquitetos que conseguem ter isso? Como é que é a forma de avaliação do professor que a gente pegou lá no final? O que ele avalia? Ele avalia o que? A prática, a funcionalidade, principalmente os critérios. Os meus critérios para avaliação fazem parte de uma lista que vocês leem e respondem por ela. Os critérios das bancas são bem mais subjetivos. E eu acabo lá na banca não agindo assim tão objetivo para falar. Mas fica a minha listinha lá e fica anotando. Então é variável, não adianta. Essa pergunta tua aí, eu achei que você ia falar ela em relação a mim, como é que eu ia avaliar. Eu também? Cara, olha pra Bianca. Olha pra Bianca. Eu vou falar da Bianca porque eu acho a Bianca uma menina linda. Você acha que a maioria das pessoas olha pra Bianca vendo defeito, procurando a feiura? Com certeza. Você se acha perfeita, Bianca? Você conhece alguns defeitos que você não gosta de você, né? Mas veja, a quantidade de estrutura, de completude na estrutura dela é tão grande que ela engloba vários aspectos plásticos na sua composição que vai fazer com que muitas pessoas achem ela bela. E de repente a Bianca não precisa de tensão para ser bela, ela de repente não precisa de contraste, né? Ó, a pele dela é bem morena, o cabelo dela é um cabelo negro. Será que ela precisava pintar de louro para ter contraste para ser bonita? Não, ela tem outras coisas. Ela tem unidade, ela tem clareza, ela tem uma série de coisas que, ao contraste, não fez falta nenhuma. Não, eu já escolhi ele tão demais. Não, eu não estou afim de analisar
Porque eu fiz isso na turma de engenharia, até hoje lá tem uns 100 comentários na minha aula, então eu analiso o mínimo possível no início. Chega, já deu para entender o contexto pela análise da Bianca. O que eu estou querendo dizer, gente, é que tem obras que você bate o olho nela, tem quase tudo isso que a gente está estudando, mas tem obras que a leitura de às vezes de 2 ou 3 critérios, ele já dá uma completude na obra. Existem várias maneiras de você chegar no ideal, e o ideal não é o perfeito, porque o perfeito ele é utópico. E eu estou dando a vocês armas para chegar nesse ideal. Podem ser todas ou uma, né? É vocês que vão encontrar o caminho de vocês de resolver a totalidade dessa estrutura. O ideal é tentar fazer com que ela não pareça deficiente, porque os seres humanos não vão gostar, né? Agora, no meu caso, para análise do primeiro seminário e do segundo, o que eu vou considerar? Que quando você viu, está anotado, dizendo, por exemplo, que tensão tem um elemento que abala a composição. Aí você me cria um elemento tensionante e no dia da apresentação você não sabe que você tem um elemento tensionante. Eu vou ler na teoria as anotações de vocês e dizer, olha, um objeto que tem uma forma que abala todo o restante, o óleo está abalando lá e você não sabe, não fala, eu estou entendendo que você não aprendeu plástica, eu estou cortando seu ponto no quesito tensão. Agora, se sua obra não tem tensão, de repente ela nem precisava ter, porque os outros quesitos estão tão bem resolvidos que você não quis usar tensão. Foi uma escolha sua. Teve um menino que ele chegou e falou no trabalho dele que o único quesito da obra dele era ritmo, e ele se focou nisso. Só que ele mesmo se convenceu ao longo da evolução que tinha mais outras coisas. Ele foi obrigado a falar, porque é quase impossível você compor com um desses elementos e os outros não surgirem naturalmente, porque a composição visual ela é toda interligada. Esses conceitos eles estão presentes em quase tudo que existe no mundo visual. Então você não consegue fazer um único atributo, ou é difícil numa obra complexa como a pós-moderna você fazer uns 2 atributos e achar que ali está explicado o seu trabalho. Muito raro. Agora fazer todos, acho que ninguém vai conseguir na apresentação, né? Quer dizer, acho que a maioria não vai querer, porque eu tive um louco, estava aqui o louco agora há pouco trocando ideia comigo, que ele botou todos os quesitos de plástica no trabalho de apresentação dele, apresentou o cara e fez a apresentação de arromba, e eu critiquei o trabalho, ele falou, não senhor, esse quesito aqui tem isso e aquilo, putz, estava com a resposta na ponta da língua. Ele terminou o trabalho, me deu a maquete presente, está na mesa lá do meu escritório, o projeto dele, com essas coisas tudo que ele explicou. Não sei se o trabalho dele é a coisa mais linda, nem que todo mundo vai achar, mas o que eu exijo de vocês? Que vocês estejam conceitualmente bem preparados, porque um trabalho bom não é um trabalho que você olha e gosta dele. E eu não estou nem aí se eu gostei ou não do trabalho de vocês. O que vocês têm que ter é um conceito para definir aquilo que você está propondo. Se você sabe por que você fez e você está bem defendido, você defendeu bem aquilo, baseado em alguma teoria coerente, sólida, provavelmente, mesmo não concordando, você é obrigado a aceitar, porque tem fundamento. Tá? Não, falta só mais um que é contraste. Eu tinha esquecido que eu não tinha mais. Ó, peso já dei, não dei? Então, agora não esqueci mais nada não. Contraste. Contraste, gente, é a maneira pelo qual a gente faz com que os objetos sejam mais ou menos percebidos. Só que a gente contrasta os objetos. Por que a gente usa contraste? Para valorizar os elementos e as partes de uma composição. Quando você não dá contraste aos elementos, uma forma muito elaborada, muito criativa que você fez, ela não se sobressai em relação ao restante da composição. E às vezes a gente faz contraste para fazer o contrário. Uma coisa que ela não é importante, você contrasta para ela sumir na composição. Eu não sei se vocês lembram de um jardim que eu mostrei aqui, que tinha um cachorro labrador, lembra disso? Ele tinha um muro na frente, e eu fiz isso que eu acabei de falar para vocês. O feio é porque o vizinho fez uma churrasqueira com telhado assim, e o muro que ficava vendo no quintal do meu cliente era aquele pico, e o meu cliente não sabia o que fazer. E eu não podia fazer nada caro, nem espalhar fatores, eu não podia construir um novo muro, ele não me deixava.
Então o que foi que eu fiz? E ele dizia assim, nossa, aquele testa gigante, com um paredão no fundo, feio, eu não gosto disso. Aí eu vou mostrar agora 2 atributos plásticos que a gente estudou, que eu trabalhei com eles lá. Se eu conseguir lembrar do nome do cliente, que eu já esqueci, para achar ele aqui. Tá aqui, foi a casa do Regis. Olha lá, era uma cobertura. Só que fazia um zigue-zague interessante. Eu só queria uma longa diagonal para criar uma coisa meio deconstrutivista. Sabe o que eu fiz com a outra ponta do telhado do vizinho? Eu cheguei aqui e contrastei com pinto preto. Porque de dia já dá uma apagada. Vocês já viram que no dia que eu apresentei para vocês, ninguém sentiu que existia esse muro aqui continuando? Acho que a maioria não notou. À noite some completamente, você só tem isso aqui. Outra coisa, ele falava assim, que paredão alto, grande, e eu quebrei a proporção e pintei de preto, em vez de um paredão. Na verdade lá, é assim, o muro dele é só esse aqui, ó. Daqui para cima era o muro do vizinho, ainda tinha essa história de ficar assim. Um paredão altão e tem um dente no meio. Eu pintei de preto, taquei no acabamento para parecer que de verdade se quis quebrar a proporção, para que a porção superior não ficasse tão alta como estava antes, e eu quebrar essas medidas aqui e coloquei elas em formato mais próximo da proporção áurea. E aí a gente reduziu um pouquinho esse visual. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando de contraste, e eu estou dizendo que não é de hoje que a gente está preocupado em contrastar para evidenciar as coisas. Desde o Renascimento, aliás, desde a Antiguidade Clássica, que no Renascimento já era uma cópia, já era uma reprodução que se fazia na Antiguidade Clássica, né? Que eles aniquilavam o fundo, porque quem era importante era o personagem. E essa história de você aniquilar o fundo, fazendo a técnica do chiaro escuro, a gente faz também hoje em dia nas composições arquitetônicas. Vocês acabaram de ver que eu quebrei, quando a gente estava vendo lá peso, equilíbrio, eu falei para vocês que a gente faz com que as coisas fiquem leves, tornando a base delas preta, né, que isso é comum em projeto de imobiliário. Eu falei para vocês que a gente pega as estruturas que são importantes para se destacar, para que a base não compareça, e a gente dana a ver uma base preta também para ele, para anular a sensação de que existe um objeto. Mas eu estou falando do contraste só com o preto, mas eu não quero falar só do preto. Eu quero falar que quando um objeto tem alguma informação visual que diferencia muito um do outro, alguém se torna mais importante. E se a gente pensa nessa importância, quando elas também fazem parte de relevos, a gente cria um fundo e uma figura. Normalmente a figura é o elemento principal da composição. Isso é uma das técnicas de contraste, tá? Claro, escuro é uma técnica de contraste. Fundo, figura, outra técnica de contraste. Normalmente a gente precisa mudar o relevo e mudar também a cor, para que um fundo seja diferenciado de uma figura. E se exista alguém que é especial, alguém que não é especial, como aqui. Quem é especial aqui? O fundo, de maneira alguma, por isso que ele está todo neutro e negro no meio das sombras. Quem é importante? O Davi e o Golias, que é o motivo do quadro. Aí a gente pega um outro aqui, ó. Eu não sei falar o nome desse personagem, mas eu acho que ele é o Oceano, né? O oceano, não sei. Mas vocês percebem que ele é o elemento principal, então ele está em primeiro plano. Mas tem alguém mais importante do que ele, que é o sonho dele. Então, apesar de estar em segundo plano, está no contraste que mais evidencia a forma e que mostra os personagens que estão no sonho dele. Mas um personagem que é secundário, ele já vem numa cor que não é importante. E aí você pergunta, e aí, essa viagem estratosférica de sonho de oceano vai para a arquitetura de que maneira? Gente, na arquitetura alguém sempre é mais importante. Algum detalhe sempre é aquele que precisa aparecer. E quando esse detalhe precisa aparecer, a gente precisa saber o momento de fazer o contraste, o momento de jogar para o primeiro plano e jogar para o segundo. Se a gente pega, por exemplo, um elemento que é diferente, vou mostrar aqui para vocês. O elemento é o mesmo, e no mesmo plano a gente coloca uma cor, não ficou claro, aí a gente lembra lá de clareza, quem é quem. Isso aqui na verdade não são dois elementos, aqui é um único.
E na minha opinião, houve pouca clareza na sensação de diferenciar, porque não tem relevo, mas mudou a cor. Alguns autores consideram que mudar o relevo e não mudar a cor é um erro de composição. Eu não sou tão radical, até porque eu acho que as cenas infantis, quando elas têm um único plano e tem mudança de cor, elas são ricas. Mas normalmente nós não percebemos a importância dos elementos quando a gente faz dessa maneira. Isso é quebrado, não tem jeito para apagar MDF. Aí bota o branco. Aí coloca. Compra só uma placa do azul e aproveita, né, as sobras. Meu escritório é todo desse jeito, viu? Meu escritório é todo feito com sobra e resto de MDF. Um monte de pedacinho de MDF condensado. Tipo isso, e os clientes gostam, sabe por quê? Quando eles entram no meu escritório, eles têm a sensação. Você vai ver vários critérios plásticos adotados. Você nem mandou mostrar uma foto sem. Eu mostrei, você que não tá. Pois é, vocês vão para o intervalo aí, fica aí zoneando, não volta. Não, cara, porque você mostrou foto do intervalo. Não, quem manda você fazer intervalo de meia hora? Intervalo são 10 minutos. Eu com 20 minutos de intervalo eu estava mostrando aqui. Aliás, ficou aí o intervalo todinho. E aí eu esperei mais, ainda falei assim, o Leonardo vai voltar e não vai ver a imagem. Infelizmente vou ter que tirar. Eu tirei e comecei a dar aula. Mas olha, já é mais rico. Aqui é um elemento azul, aqui é um elemento branco. E eles são dois elementos distintos e diferentes. É mais rico. Aqui, por exemplo, ó, o arquiteto pega, diferencia. Existe um relevo aqui, uma textura. Com certeza não foi tão rico a diferenciação de elementos, como foi desse para esse, porque tem relevo e a mudança de cor, quanto daqui, em que tanto a cor foi pouco diferente, quanto não tem a diferenciação de relevo, estão dentro do mesmo plano. Por quê? A gente não cresce aos olhos quem é diferente de quem. Essa diferença daqui para cá, ó, ela tem volumes que se distanciam, e as texturas mudam, e isso enfatiza muito quem é quem na composição. Quando a gente pensa que na composição não é somente o claro e escuro e coloca a cor, a gente vai também introduzir na cor, olha aqui, melhor, ó, relevo, uma cor, outro relevo, outra. A gente enfatiza quem é quem aqui nesse caso, né? Valorizou a forma nova que você criou. A cor, ela nunca vem somente dotada de percepção visual. Cor, ela também é informação psicológica e ela também é um dado emocional. As cores, elas têm capacidade de criar sensações psicológicas nas pessoas. E o arquiteto, quando introduz cor no elemento, ele precisa ter consciência sobre aquilo que é a sensação que ele está provocando nas pessoas. Então, resumindo, eu não posso dar, porque nós não temos carga horária para uma disciplina chamada teoria cromática, né, ou técnica de cores, como se tem no curso de design. Mas como eu já fui professor de design, lá no meu canal tem a disciplina todinha gravada, acho que uns 10 anos atrás. Vocês podem entrar lá, vão ver o mais novinho lá dando a aula. Aí tem esse mesmo conteúdo. E aí vocês vão se adentrar mais. Mas o que é importante a gente saber da cor? As cores tendem a ser mais excitantes do ponto de vista da informação, do sentimento, da emoção, e outras mais apaziguantes. Normalmente as cores, elas são classificadas numa escala mais geral entre frias e quentes, porque dá essa diferenciação entre quem é mais excitante e quem é mais apaziguante. Então, quando a gente transita do azul e tudo que está perto do azul, como o verde, o lilás, a gente está falando das cores frias, que são apaziguantes. Tudo que está próximo do vermelho, laranja, amarelo são as excitantes. Só que elas individualmente, elas causam sensações diferentes nas pessoas. E as pessoas, de acordo com o seu tipo de cultura, também sofrem influências diferenciadas. O amarelo é muito atribuído, por exemplo, à riqueza, mas também é associado à monotonia. Dependendo do perfil psicológico do grupo que você está estudando, ou do grupo para qual você está apresentando o trabalho, ela pode ser uma cor que ela causa enjoo, né? Por quê? Que cor que é vômito, né? Vamos ver qual o tom de amarelo que rola lá naquela composição. Então, as pessoas fazem várias associações, algumas delas muito universais, algumas delas muito particulares. Eu, por exemplo, quando eu vejo um gradiente de cores como este que aparece aqui na composição,
Vocês estão percebendo que tem uma escada no meio da composição ou não? Mas demora, né? Porque a pessoa aniquilou a percepção da escada pintando de preto. Isso é um truque que os arquitetos usam muito, tá? Sumir objetos pintando de preto é uma coisa que é truque de arquiteto. A projeção também não ajuda muito, né? O projetor está meio ruimzinho, mas gente, ó, a escada está aqui e os degrauzinhos eles estão aqui. Aí o restante está aqui, ó. Tá aqui essa escada. Mas o que eu estava falando é que quando eu vejo um degradê de cores desse aqui, eu faço uma assimilação absolutamente agradável. Porque o que a minha história conta quando eu vejo isso aqui? Eu lembro do carnaval de Recife, eu lembro das cores de Olinda, eu lembro da minha infância, eu lembro dos meus coleguinhas, cada um com a camisa de uma cor diferente. Só não podia estar com cor de rosa, né? Porque era a roupinha de menino bichinha, então isso não podia ser menina. Então isso no meu cérebro já fica uma informação ruim, que é totalmente preconceituosa de décadas atrás, que hoje em dia os meninos usam rosa mais até do que as meninas, né? As meninas já estão até enjoadas porque elas não querem ser menininha tradicional, então elas evitam. Eu tenho um cliente que a filha chegou para mim e fez assim: eu quero qualquer coisa no meu quarto menos cor de rosa. Eu não quero ser mais uma menininha qualquer, então escolhe outra cor para mim. Mas eu faço uma leitura, porque a minha cultura tem a ver com isso. E a gente vai perceber que existem povos que fazem leituras bem distintas quando a gente compara o mundo como um todo. Por exemplo, o africano é um ser extremamente colorido. A vestimenta do africano não só é super colorida, como é de cores super quentes, laranjas, amarelas, vermelhos. Mas quando você pega, por exemplo, um inglês, o inglês ele já acha a camisa do Gustavo extremamente colorida, que já é um azul, que para minha cultura lá em Recife é uma camisa praticamente sem cor, né? E lá... Tchau, smile não. Então, a gente deve levar em consideração essas diferenças. Porém, vocês lembram também que a gente percebeu que existem compensações visuais em cima desses contrastes e das cores, que a gente faz para que o cérebro leia as coisas de maneira agradável. Quando você quer provocar uma sensação na pessoa, você vai escolher uma cor, mas uma cor única, ela é a única sensação. E você precisa de mais de uma, você acaba combinando. Vou resumir o que não dá para ter numa aula completa de teoria cromática. Sentimentos e sensações que são parecidas, o que você vai fazer? Vai pegar a cartela de cores, vai pegar o disco de cores lá que vocês chegaram já a estudar alguma coisa relacionada ao disco de cores. Estou sem internet aqui para falar disso, infelizmente. Hoje eu não vou poder, porque vou separar o disco e falo em outra aula. E vocês vão pegar cores que estão próximo do mesmo gradiente, porque elas tendem a ter sensações parecidas. Por exemplo, tranquilidade, paz, eu estou por aqui. Agora, quando eu penso assim, apetite, excitação sexual, que eu estou transitando mais para esse lado aqui, ó. E aí eu estou andando mais na direção de cá. Em técnica cromática, a gente chama isso de analogia, ou de harmonia análoga, que é você associar cores parecidas, porque você quer provocar sensações parecidas. Porém, a não ser que num determinado contexto posterior você tenha cores que anulem as sensações provocadas só por essas que são parecidas, a gente tem tendência natural a recompensar o excesso de informação com uma cor que seja oposta a ela. Para, rapaz, sua cara de cínico aí tá fazendo esquecer o assunto. Senta ali. Bicho com a cara safada de quem não quer assistir aula pra mim aqui, eu pretendo toda a concentração. Eu tava com cara de quê? Eu tava prestando atenção. Não, você precisava se ver a cara que você tá fazendo agora. Aí, ó. Eu esqueço o assunto. Aí é pior que eu demoro mais. Vocês lembram que a gente viu uma cor? Nós fizemos um teste, né, no nosso primeiro dia de aula de plástica, e automaticamente, quando a gente tirou ela, o nosso cérebro colocou a cor contrária,
Então, quando a gente pega um disco de cores, infelizmente eu não estou com ele aqui para exemplificar para vocês, mas teve um cara chamado, um japonês, Ite, e ele criou um disco. Pode digitar assim, disco de cores aí no celular de vocês. Ah, eu tenho celular que faz fazer isso. Esqueci, e agora eu posso. O moleque, né? Estava no internet da faculdade. Não, da faculdade eu não consigo nada. Usa, podia arrumar assim, vai ficar decente. O Item foi o disco de cores mais utilizado durante muitos anos. E ele é basicamente essa imagem aqui. Deixa eu botar para quem está em casa. Ah, sei, Conhece? Os professores de artes plásticas de vocês já no segundo grau devem ter falado. E aí, quando você. O primeiro que era o básico era o do Newton, né? Porque ele diz que em cores luz a mistura de todas elas já é branco. Nas cores pigmento a coisa não é bem por aí. A gente vai só ver isso basicamente. Algo que vem me lembrando de passar um vídeo para vocês, não vai ser hoje, tá? Sobre cores luz. Para vocês terem. Oi? Quer hoje? O Mito tá continuando as costas já e ele quer hoje. Duvido. Mentira, ele tá fingindo, é porque eu dei uma bronca nele, ele tá agora se quer dizer que é interessante. Ele que quer jogar. Porque ele tá chegando dele. E a gente percebeu, não precisa consultar nenhum livro, porque é uma experiência prática, real, simples de fazer, que o nosso cérebro tem tendência natural a pegar essa cor que está aqui no extremo oposto e substituir pela que está no outro lado quando a gente cansa. Só que se a gente não quiser cansar as pessoas, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada complementaridade cromática ou harmonia complementar, que é uma técnica de teoria cromática para quando você trabalha, por exemplo, com aquele vermelho lá que a gente viu lá, entra com o elemento verde para recompensar nossas células, fazer com que umas cansem, ou umas descansem enquanto as outras estão cansadas. Então os arquitetos tendem, quando eles querem provocar sensações contrárias umas às outras, sentimentos que são contrários, por exemplo, esse ambiente tem que ser estimulante para o apetite, mas ao mesmo tempo ele tem que ser relaxante. Então, relaxante não dá para fazer com vermelho, mas estimulante dá para fazer com vermelho. Mas também dá para fazer com laranja, ou estimulante para o apetite. Então eu vou procurar, eu vou pegar aqui laranja, vamos ver se tem alguma coisa que é contrário a ele e vamos trabalhar com ele. Laranja. No contrário de uma laranja, eu estou com azul. Então azul é relaxante? Então eu consegui duas sensações legais. Só que quando o arquiteto não quer só duas cores, quer três, ele vai fazer uma harmonia que é complementar também, mas que leva o nome de tríade. O que é a tríade? Alguém que está aqui vai pegar duas cores que estão opostas a elas simetricamente, mas que a junção delas duas daria a cor que é contrária. Por exemplo, se eu misturar amarelo com vermelho, dá laranja. Quer dizer que azul misturado com amarelo com vermelho, eu entro numa harmonia complementar e eu faço um equilíbrio de percepção de cor. Vocês estão entendendo? Eu recompenso o cansaço visual fazendo essa interação com esse contraste perfeito. Alguns livros chamam isso também de contraste perfeito, ok? Que é a harmonia de contraste máximo também. Só que o disco de Item, gente, ele foi superado algumas décadas atrás. Sabe por quê? Se acreditava antigamente que o vermelho puro era esse vermelho sangue. E não é. Quando a gente hoje usa a maquininha jato de tinta para originar qualquer outra cor, o vermelho que a gente parte é qual? Esse aqui que é o magenta, né? Então, na verdade, quando vocês forem usar o disco de Item, vocês reconsiderem que existe uma versão mais contemporânea do que o Item, que foi por advento da informática que a gente descobriu. A gente descobriu por conta das cores luz dos projetores e dos monitores, e descobriu também porque as tintas conseguiram ser produzidas sinteticamente. Antigamente era feito na base da têmpera, era uma coisa mais
menos durável e menos pura, e a gente conseguiu sinteticamente descobrir uma cor mais pura que o vermelho, que é o magenta, que é o vermelho puro, e que se naquela época existisse já, ele seria chamado de vermelho. Isso é uma teoria minha, né? Deduzo isso. Antes de eu encerrar contraste, deixa eu ver aqui o que foi que eu pulei. Eu quero falar para vocês que contraste não se dá somente pela cor. Se você mudou a forma de um objeto, um é quadrado, outro é redondo, é um contraste de forma. Se o objeto aqui do lado é todo liso, mas esse de cá possui um brilho e esse de cá é fosco, é um contraste de textura. Se esse de cá é todo liso e esse de cá tem uma repetição de padronagem, é um contraste de padronagem, que se assemelha muito a de textura. E esses de cá são os contrastes de cor, mas é importante para vocês aprenderem um quesito. Gente, relevo é o momento do arquiteto usar cor. Relevo quer dizer, eu sou um, você é outro. Se você não quer ser um e eu outro, por que nós não estamos unidos? Estão entendendo? E outra coisa, quando uma informação precisa ser colocada num projeto, e essa informação é pesada e você quer contrastar, existe técnica para essa informação entrar no espaço. Por exemplo, sua cliente fala, eu quero um espaço alegre. Laranja é alegre? O que vocês acham de laranja em tudo? Talvez seja alegre além do limite. E pode cansar. Agora vamos supor que não. Essas paredes aqui são as menores que é um maior. Vermelho. Eu quero a cor mais excitante possível. Vermelho. Será que mesmo somente uma parede ela vai cair bem em qualquer lugar? Qualquer parede? Há chance de não. Só que nós arquitetos não somos o arquiteto profissional do espaço tridimensional, não do bidimensional. Se eu acho que a proporção aqui está muito grande, regra geral que vai servir para o resto da vida de vocês enquanto profissionais do contraste. Grandes proporções, pequenas saturações. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma proporção muito grande para trabalhar e meu cliente falou para mim, roxo, eu vou transitar dentro da cartela e vou ver. Isso aqui, gente, é pequena saturação, aqui é grande saturação. O que é saturação? A quantidade da matiz que existe em uma cor que foi trabalhada. Então, minha proporção é grande. O que é que eu vou fazer? Pequenas saturações. Minha proporção é pequena. Grandes saturações, para que aquela informação psicológica seja trabalhada corretamente. Mas se o teu cliente chegou para você e disse assim, eu quero a cor mais vibrante possível, que eu gosto desse tom, bem coloridão, a gente reduz a proporção. A parede não é grande, eu crio um redutor aqui no meio, essa trecho vai ser que eu estou gostando, e eu vou botar a caminha do meu cliente aqui, nesse trecho que destacar ele. Vou aproveitar e vou trabalhar com a composição aqui harmônica. Vou botar umas arandelas aqui de vidro irregulares e vou iluminar a lateral da cabeceira da cama dela. Sacaram onde é que está a jogada? E tem mais outros 2 truquezinhos que são interessantes para vocês também. Ser humano, via de regra, ele é mediano. Eu vou soltar uma piadinha nojenta aqui, mas é porque eu considero que é real também. E também tende a ser medíocre, né? E vocês vão sentir isso demais na próxima de vocês. Mas tem seres que não são, e aí a gente vai conseguir fazer bons trabalhos, né? Mas a limiar do gosto, da preferência dos seres humanos, a maioria passa pelo meio. Os extremos, toda cor não causa sensação psicológica, como eu havia falado antes. Então isso quer dizer que eu posso causar sensação psicológica, mas não necessariamente elas vão ser boas sempre. Vermelho pode ser positivo para mim e negativo para você, mas a maioria das pessoas tende a sentir as sensações negativas dos extremos, ou quando está na extrema falta de saturação, ou quando está no extremo excesso de saturação. Então as cores aqui do meio, elas são mais interessantes para trabalho, quando você não está na análise do grandes saturações, grandes proporções, pequenas saturações. Aí o que vai valer já são esses extremos, se você puder ter essa carta na manga. Quando você não puder e a cor é uma cor geral, aí você vai ter que procurar isso daqui. E outra coisa,
especificamente para a cartela de tinta de cor, vocês, quando estiverem no escritório de vocês. Produto químico, ele sofre diferença de temperatura, iluminação da área externa, do contexto do ambiente, dos móveis, de tudo. Tendência natural de cor. Escolhi essa de cá, mas eu vou botar numa parede grande. Gente, essa de cá não vai parecer essa de cá, ela vai parecer essa de cá. Porque na parede ela ganha uma tonalidade, na proporção grande ela ganha mais, a tinta, o produto químico ganha muito mais densidade do que aparece num quadradinho pequeno. Porque o peso que está no quadradinho é uma coisa, o peso numa proporção grande é outra, aumenta. Ok? Então sempre lembre disso. Esse rosinha apagadinho aqui, por mais que eu tenha falado para vocês que esse extremo aqui é desagradável, mas numa parede gigantesca ele pode virar esse aqui de baixo. E deixa eu ver se acabou. Alguma dúvida, gente, sobre contraste, sobre cor, contraste de cor especialmente, que a gente falou antes? Esse você ganhou? Não, esse eu ganhei porque eu era palestrante na época. Não, esse eu fiz curso. Eu fiz curso de pintor e ganhei. Eu pintor formado, você pintar na parede. A única que eu pintei foi no meu escritório, ficou uma porcaria. Até hoje está lá o erro da falha. Até aula que vem, né? Então amanhã, professora, amanhã tem que trazer a maquete física e a plantinha, se vocês já tiraram a foto dela, né? Ou se vocês não quiserem trazer a maquete física, tira foto nos 4 ângulos dela. Deixa eu interromper aqui a gravação. Viu?